Quem achar vai dando glória a Deus, que eu vou vendo a onda. Quem não achar, é no tempo de Deus. Há tempo de achar e tempo de procurar, de não achar. A mídia achou, já tem certeza, viu? Viu? Olha os glória a Deus aí, ó. Tá vendo, Carlão? Achei junto com a mídia, ó. Será que isso é profético? Será que, ó, a Júlia falando lá, Clarinha deve estar como já? Venha, venha. Amém? Queridos, por que esse texto? Por que vamos conversar nesse texto? E, naturalmente, a gente vai fazer vínculo com outros momentos da Bíblia, mas esse texto é muito interessante. A Bíblia, ela é escrita em grego, no Novo Testamento. Poxa, pastor, por que você vai falar isso? Eu não sei grego. Tudo bem, tudo bem. Mas olha que interessante. O Novo Testamento, ele é riquíssimo. Ele é grande. O grego, ele tem várias palavras. Mas existem palavras que só aparecem uma vez na Bíblia. Vou repetir. Imagina o valor de uma passagem onde somente uma vez uma palavra aparece. Significa que ela tem um sentido ali que não acontece em nenhum outro momento da Bíblia. E nessa passagem tem essa palavra. Qual é o interessante? É que hoje em dia, nós vivemos um momento, não só como igreja, mas como humanidade, que cada vez mais as coisas estão deturpando um pouco o que é ser feliz, o que é estar satisfeito, o que é estar contente, o que está experimentando uma vida plena. Viver é cada vez mais afetado hoje em dia, porque as aflições, as cobranças, o peso é cada vez maior para ditar como é a sua vida. Então, por que nesse texto nós vamos meditar? Porque Paulo faz uma afirmação muito interessante. Lê comigo aí, ó, versículo 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que não tinham antes oportunidade. Versículo 11. Digo isso, não porque esteja necessitado. Agora olha a afirmação. Deixa eu ver na mesma versão aqui, ó. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Na minha versão, que é a NA, diz assim, ó. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí o versículo 12. Sei o que é passar necessidade, mas sei também o que é ter fartura. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estando alimentado como tendo fome, tanto tendo fartura quanto necessidade. Aí o versículo 13 a gente conhece. Tudo posso naquele que me fortalece. O que me chama a atenção? É que no versículo 12, Paulo disse que ele aprendeu o segredo. Isso me chama a atenção. Há um segredo, há uma fórmula. Existe alguma coisa que Paulo aprendeu que fez com que ele pudesse estar contente em qualquer situação. E a palavra bíblica, que aqui diz contente, é uma palavra que só acontece nesse texto. A pergunta é, nós também conhecemos esse segredo da vida que permite que eu esteja contente e satisfeito em todas as situações? Essa é a pergunta. Nós sabemos o que é estar contente em todo momento? Então, na dúvida ou na necessidade de aprendermos, vamos meditar nisso. Vamos desvendar esse segredo de Paulo, porque ele pode ser transformador para a nossa vida. Porque talvez hoje, mediante esse período de chuva, mediante a um período de tantas coisas que acontecem que estão fora do controle, nós somos muitas vezes levados a pensar sobre a vida, pensar sobre o que nós temos, às vezes dificuldades familiares, às vezes não estarem se cumprindo os sonhos. A vida tem suas frustrações, mas Paulo disse que ele encontrou o segredo do contentamento. Amém? A Bíblia diz então no versículo 11, sobre essa palavra estar contente. E a palavra aqui é autarkel. Poxa, pastor, grego não é a minha área. Você falar grego não faz sentido para mim, mas eu vou explicar essa palavra
Arqueu, ou arqueô, é estar contente. É uma palavra que dá a ideia de quem levanta uma barreira, ou seja, é levantado uma barreira para conter. Já parou para pensar o que quer dizer a palavra contente? Contente tem a mesma origem de conter, de manter algo guardado por muros para você. Só que esse texto de Filipenses não é apenas a palavra contente, como tem em vários momentos da Bíblia, mas é autocontentamento. É a capacidade de você mesmo conseguir alcançar isso. A primeira coisa que eu aprendo, então, com Paulo, e talvez seja um segredo para a nossa vida, para encontrarmos a felicidade, é que o segredo para uma vida plena está em como você lida com as circunstâncias, e não o que as circunstâncias fazem com você. Paulo diz que ele aprendeu o segredo da vida, mesmo em duas situações completamente diferentes: fartura e necessidade. Ele poderia continuar descrevendo: olha, eu aprendi a ser feliz quando eu tinha muitos amigos, e Paulo já teve muitos amigos, muitos momentos de comunhão, mas Paulo já descreveu em carta se sentia abandonado na prisão. Paulo já viu a pregação do evangelho alcançar pessoas, e certamente ele já participou de cultos de várias pessoas, a plenitude do Espírito acontecendo. Mas ele também já foi açoitado por conta do evangelho, ele já teve que cultuar nas prisões. Paulo, ele já pregou para multidões que o ovacionaram, aceitaram, se converteram, celebraram a presença dos apóstolos, e já teve esse dado de que ele teve que sair correndo. A Bíblia relata que Paulo uma vez foi deixado como morto do lado de fora. Deixado como morto, querido, não é uma visão romântica, não. As pessoas acharam que ele estava morto, ele só não estava morto. Então imagina o nível de surra que Paulo levou para uma pessoa olhar e falar: está morto. Esse é Paulo. Então Paulo não está dizendo da boca para fora que conhece o segredo da vida. Ele realmente viveu isso. Então Paulo aprendeu a lidar com as circunstâncias. Quando a gente vê a palavra tribulação, em qualquer texto bíblico, o sentido dela é algo que te aperta de fora para dentro. Uma tribulação é uma circunstância que te aperta. Só vou fazer uma pergunta, e você vai responder sim ou não. Mas, recentemente, você tem passado por algum tipo de tribulação, sim ou não? Então, o mundo, ele não é uma ausência de tribulações. A cura não vai estar sempre perfeitamente em paz com tudo, vão ter tribulações na nossa frente. A sua vida como discípulo terá tribulações. O mundo não é um morango. O mundo não é um jardim de flores. Como então que eu posso viver num mundo que parece apontar para mim caminhos de morte? Eu preciso saber como lidar com as circunstâncias. Mas qual é o problema? Basicamente, nós temos duas opções. Ou você diz quem você é em qualquer circunstância, ou a sua identidade é forjada pelas circunstâncias. Eu queria trazer, como eu disse, a gente vai passear em alguns textos bíblicos e retornar aqui, porque servem de exemplo. Existe uma passagem, lá no livro de Daniel, que fala sobre os três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses três amigos, eles eram oficiais naquela terra. Só que havia uma regra, uma lei, aonde, quando fosse tocada uma trombeta, eles tinham que adorar uma imagem. E aí a adoração da imagem era a imagem do imperador daquele lugar. Só que eles eram adoradores do Senhor, do Rei Altíssimo, eles acreditavam no Senhor, sabiam da regra, da lei e da prioridade em adorar apenas o Senhor, Deus deles. Então tocou a trombeta, quem sabe a história, eles se curvaram ou não? Não. Quando eles não se curvaram, os próprios colegas de trabalho deles, que também eram governantes e autoridades, falaram: ó, tem três aí que não se curvaram. O imperador, o rei, fica com raiva, chama os três e fala: vem cá, ó, vai tocar de novo a trombeta, e vocês vão se curvar, e aí, se vocês não se curvarem, vocês vão ser mortos. E aí os três falam assim: ó, você nem precisa tocar a trombeta, nós não vamos nos curvar.
E aí é interessante, eu não separei o texto, mas eu preciso achar porque tem uma frase, calma aí. Essa frase é boa. Calma aí, sai daí não. Já estou em Daniel. Daniel 2, 2, 3, 3. Oh, aqui, ó. O texto é Daniel 3, tá? Só para você saber. Ele diz assim, ó. Sadraque, Mesaque e Abidnego respondem ao rei. Daniel 3,16. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder contra a ameaça. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser nos livrar, ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, rei. Agora olha interessante, versículo 18. Mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, rei, que não prestaremos culto aos deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Querido, seria interessante se eles fossem firmes falando assim, Deus vai me livrar da fornalha. Seria mais bonito, seria assim, épico de qualquer conto de herói, mas ele falou assim, olha, mesmo se eu não for liberto da circunstância, eu não vou me curvar a outra adoração. A Bíblia diz, por exemplo, que quando Abraão foi levar o seu filho, ele não questionou. E a Bíblia não diz que ele acreditava, porque ele fala o seguinte, ele está com Isaac, ele para num momento e fala, ó, tinha alguns servos, que ele fala, daqui vocês esperam, que eu e o meu filho vamos cultuar e nós voltaremos. A Bíblia diz em Hebreus que Abraão recebe Isaac como se ele tivesse sido restaurado à vida, como se Isaac realmente tivesse morrido naquele monte. Mas a gente conhece a história de que ele não morre. Deus para no último momento e provê um sacrifício. Só que Abraão, ele acreditava que, matando o filho, Deus o ressuscitaria. Por isso que ele estava disposto a sacrificar o filho, mas tinha afirmado por servos, a gente vai voltar. Seria interessante se as circunstâncias fossem benéficas à nossa vida, seria muito mais fácil, mas nem sempre são. O problema é a sua resposta mediante as circunstâncias. Nós estamos muitas vezes sendo privados de viver uma vida com Deus, porque nós colocamos uma barreira entre nós e a vida abundante, que são os problemas diários. E isso não é só sobre participar do culto, isso não é só sobre se reunir como igreja, estar numa programação, num culto jovem, estar no retiro, isso é para a vida inteira. Estamos nos acostumando a ter desculpas para todas as coisas. E geralmente as desculpas são externas, são as circunstâncias. Esse é o problema. Paulo não acreditava que uma circunstância o impedia de viver, e a gente se contenta com circunstâncias. Ah, por que você não está vivendo uma vida de santidade? Ah, porque eu sou pecador, eu não vou conseguir. Ah, porque isso não é para mim. Ah, por que você não está vivendo no profundo do Senhor? Ah, porque eu não tenho tempo, eu não tenho como me dedicar. Ah, por que você não está exercendo o melhor do seu ministério? Porque eu não tenho tempo, eu não tenho condições, não tenho recursos. Ah, por que você... É sempre a desculpa externa. É quase como dizendo, olha, eu não estou vivendo o melhor dessa vida, porque eu estou em escassez do que eu preciso de recursos. Eu tenho necessidade. E aí eu vejo exemplos bíblicos que vivem o contrário. Na ausência e na necessidade, não abriam mão do Senhor. Mesmo que eles morressem, e eles foram para a fornalha. Os 3 amigos foram para a fornalha, pessoas que vivem o propósito de Deus, pessoas que estão sendo obedientes, pessoas que não estão se curvando ao mundo, pessoas fiéis também vão para a fornalha. Só que, quando eles vão para a fornalha, eles são lançados num lugar com tanto fogo, que o cara que jogou morreu. E aí o rei olha e fala, ué, mas não eram 3 que foram lançados amarrados? Porque eu estou vendo 4 pessoas libertas lá dentro, e o quarto tem a aparência, essa é a palavra que ele usa, do filho dos deuses. Haviam 3 lançados, mas na dificuldade, na aflição, na escassez havia 4.
Isso me ensina, queridos, que o nosso Deus não é Deus apenas de fartura. Deus não está presente apenas quando a mesa está cheia. Deus não está presente apenas quando o culto está lotado. Deus não está presente quando você está colhendo os frutos. O nosso Deus também está presente no vale da sombra da morte, dentro da fornalha, no dia da dificuldade, no dia da noite que você chora. Deus está presente o tempo todo, independente da circunstância. O nosso Deus não está limitado às circunstâncias. O nosso Deus é presente em todo o tempo. Eis a promessa, Jesus viria e ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Então nós temos que tomar uma decisão mediante as circunstâncias. Eu não sei qual é a sua tribulação, mas se a tribulação está te parando, ela está sendo mais forte do que a presença de Deus na sua vida. Mas nós não somos aqueles que param, independente das circunstâncias. Porque Deus é Senhor além das circunstâncias. Amém? Só que tem um outro ponto, querido. Você falar que as circunstâncias não te param, eu até entendo. Só que o problema é como que as pessoas estão aceitando viver mediante as dificuldades. Eu estava vendo um vídeo que diz que, por um tempo, recentemente, o mal do século era a depressão. Até pouco tempo. A grande aflição que gerava, o grande problema que estava destruindo as pessoas era a depressão. Mas agora estudos estão apontando que o que está roubando o espaço não é mais a depressão, e sim a ansiedade. Estudos mostram que agora o homem não está mais sendo destruído por olhar o seu passado ou ficar tão preso a algumas coisas que antes o marcaram. Agora o que está afetando a humanidade é olhar para o futuro, para o amanhã, e ser destruído por isso. Qual é o problema, queridos? É porque pode ser que você até vença o hoje, mas o que castiga a sua mente é o amanhã. O que castiga é a sua conta que você vai pagar no início do mês que vem. O que castiga é se você vai dar conta de lidar com a pressão, com o culto tal, com o resultado da faculdade, com o resultado do emprego, com o resultado do concurso, com a pessoa. Meu Deus, pastor, eu não sei se eu consigo fazer um discípulo no futuro quando terminar a série de quinta. Meu Deus, pastor, eu não sei se eu aguento ser a igreja. Meu Deus, eu não aguento. A gente está muito preocupado com o amanhã. Existem pessoas que estão vivendo tanto no amanhã, que nem sabe mais o que é o hoje. Esse é o mal do século. Apesar da palavra de Deus dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, deixem comigo a sua ansiedade, a gente não consegue. E a Bíblia ainda é muito clara, diz, basta cada dia o seu próprio mal. O mal, gente, já tem o mal daquele dia, e a gente está trazendo o mal daqui a um ano. Já está crescendo, já está acrescentando. Mas pastor, isso não é necessário? Preste atenção. O problema não é o planejamento, o problema não é a organização. O problema é quando a sua mente está tão ocupada com o futuro que não tem tempo de viver o presente. Então, às vezes, as crianças e adolescentes já estão sendo afetadas por uma ansiedade que nem são eles que estão colocando. Eu já conversei com um adolescente jovem que com 14 anos está pensando em casar. 14 anos. Você entende que ela nem teve ainda o aniversário de 15 anos, dançar, ter aquele momento que é sempre tão importante. Nem isso ela já está pensando em casar. E outra, casar com 18 ainda. Aí a gente olha para ela, eu fico olhando, aí eu fui e falei assim, olha, deixa eu fazer algumas perguntas. Onde você pensa em morar? O que você pensa, onde você pretende trabalhar? Qual é a sua carreira? Tem faculdade aqui em Campos que você está pensando? Ela, não sei. Ah, eu vou comprar uma casa, vou financiar naquele negócio, é financiar, né? Quanto tempo você leva para pagar um financiamento? Não sei, uns 30 anos, 25 anos. Surpreenda. Mas sabe o que é? Ela é reflexo da nossa sociedade. Ela é reflexo da nossa sociedade. Ela não consegue se contentar com o que tem, porque as pessoas estão falando que ela precisa de mais. E aí a necessidade de ter mais gera preocupação porque você não tem. E aí você começa a olhar sobre o que você tem que conquistar e não sobre o que você conquistou. E aí não adianta você viver a ordenança do sábado. Porque o dia do sábado, do descanso, é o dia para você celebrar o que você tem. E aí você não descansa, porque você para o seu corpo, mas a sua mente está pensando no que você pode conquistar. Conquista, conquista, produção, ter mais. Essa conta não fecha.
Porque agora as 24 horas do seu dia vai ser uma conquista para o seu futuro. E você não conquistou o seu presente. Não existe a possibilidade de satisfação e contentamento no hoje, se a sua felicidade só está no futuro. Não existe a possibilidade de um evangelho que prega a sua salvação e da sua vida abundante no hoje, se você só acredita que a sua felicidade está no futuro. Queridos, a igreja nunca vai ser feliz se ela achar que a felicidade dela está quando acontecer algo. Ou seja, quando a cura tiver ministérios estabelecidos, assim seremos uma igreja feliz. Quando a cura tiver célula ativa, seremos felizes. Quando estivermos fazendo isso, seremos felizes. Quando construirmos um próximo templo, seremos felizes. Quando? E é como se você dissesse, eu serei feliz um dia, no futuro. Logo você está dizendo, hoje eu não sou. Então nós temos um problema, é que o coração da humanidade, inclusive o coração do cristão, está sendo destruído pela ansiedade, quando tinha que estar sendo forjado pela esperança. Porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 3, puder projetar por favor, que as dificuldades deveriam gerar esperança e não ansiedade. A Bíblia diz, olha, não somente isso, mas nos gloriamos também nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, versículo 4. E a perseverança produz experiência nessa versão? Produz experiência, e a experiência produz esperança. Ou seja, quando somos afligidos pelas circunstâncias e elas nos apertam, o que deveria ser produzido por quem tem uma vida no Senhor é perseverar, não murmurar, não ceder. É continuar. À medida que você persevera, você é experimentado e você é forjado. Tem uma versão que diz aqui que é um caráter aprovado. Você passa pela prova e ganha um 10 de Jesus e você não é mais o mesmo. Porque quando você passa pela tribulação de depender da oração, da próxima vez você não tem dificuldade para depender. Porque você já dependeu uma vez. Então, por exemplo, no meu casamento com Estela, a gente dependeu de muita coisa do Senhor. Muita coisa. Mas Deus nos deu. Deus deu. Deus deu aquilo que nós precisávamos e além do que a gente precisava, a gente recebeu. E aí qual é o ponto? A gente não viveu pelo que a gente receberia, a gente viveu pela dependência do Senhor. Porque quando eu e Estela decidimos casar, a gente não tinha nem emprego. A gente não, vamos casar ano que vem. Falamos, anunciamos, vamos casar. Tinha emprego? Não, mas a gente vai, vamos depender. E Deus foi abrindo. Só que agora, se a gente tiver que depender do Senhor mais uma vez, a gente está mais em paz em depender. Porque a gente já experimentou. Você também tem circunstâncias assim, na sua vida, que você experimentou a provisão e a dependência. Agora é mais fácil. Não é que é fácil, é mais fácil. E a Bíblia diz que aqueles que estão tendo uma experiência sendo produzida, a experiência gera o quê? Esperança. Esperança é olhar para o futuro e confiar. Versículo 5, e essa esperança não nos decepciona, porque Deus está derramando o seu amor em nossos corações através de quem? Do Espírito Santo. Então, quando o crente está numa tribulação, o Espírito Santo forja um coração e enche de esperança. Quem tem esperança, olha para o futuro e confia no Senhor. Mas o coração de quem não tem esperança tem ansiedade. Olha para o futuro e vê os problemas. Olha para o futuro e não confia no Senhor. E aí é impossível essa pessoa ser feliz. O segredo da vida, então, é confiar o amanhã ao Senhor e viver o hoje. Tem uma música que diz, eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. Você já entregou o seu amanhã nas mãos de Deus? O seu negócio, a sua casa, os seus filhos, o seu casamento, a sua carreira, o seu ministério, estão nas mãos de Deus ou estão nas suas? Maldito o homem que confia no próprio homem. Então, nós precisamos aprender, ser didático. Existem coisas que estão te destruindo porque o seu amanhã não está nas mãos de Deus. Existem decisões que você não precisa tomar hoje. E se não é para hoje, não decida hoje. Ah, mas é para hoje? Então não adianta. Não adianta, não é para agora. Ah, pastor, tem que tomar uma decisão. Qual? Nós vamos construir um segundo templo.
Vai ser amanhã? Não. Então não é para hoje. Isso não quer dizer, querido, eu tenho que abrir um parênteses, que você vai se tornar um irresponsável. Cuidado. Irresponsável é quem nega que existe um futuro. Ansioso é quem está sendo destruído porque está vivendo no futuro. Responsável é quem vive o hoje e sabe que tem um futuro onde ele vai plantar. Mas quem planta semente hoje não colhe maçã amanhã. Então, o cara não planta hoje e fica... Não, ele vai esperar o tempo das coisas. Então, não vem também achando que você vai ser irresponsável. Trabalhe, semeie, cuide da sua casa, do seu casamento, do seu negócio, de tudo que você tiver. Se está nas suas mãos, faça com excelência. Não está na sua mão, confia no Senhor. E o futuro não está. Ah, então, pastor, eu pretendo no futuro viajar para os Estados Unidos. O que eu posso fazer hoje? Estudo inglês, né? Não, quando... Estudo inglês hoje. Ah, pastor, hoje a minha carreira, por exemplo, os mais novos, hoje a minha carreira é ser engenheiro. E se dedica na matemática, pesquisa onde tem faculdade. E se não for engenheiro mudar, depois você vai mudar a decisão, vai tomar outras decisões. Ah, pastor, hoje eu sirvo no ministério infantil, mas eu queria muito servir no ministério de louvor. Estuda. Por exemplo, eu quero muito aprender bateria. É algo pessoal, eu quero. O que eu fiz? Eu sentei na cama e falei assim, Deus, agora me dê todo o conhecimento da bateria, que eu vou sair dessa cama sabendo. Foi isso? Não. Eu procurei Jonathan, falei, Jonathan, quero aprender bateria. Aí Jonathan está fazendo o quê? Está me ensinando bateria. Entende? Está nas suas mãos fazer o que você pode fazer hoje. Mas não significa que você tem que ser ansioso pelo resultado que só vai vir no amanhã que o Senhor está no controle. Então o segredo da vida é viver hoje. Porque às vezes você está tão preso, você está preso a um passado que já foi, a um futuro que não existe. Tem uma animação infantil, é o Kung Fu Panda. É sério? Kung Fu Panda. Que diz assim, o passado é história, ficou para trás. O futuro ainda não existe. Mas você pode viver a dádiva do hoje, por isso que se chama presente. Existem pessoas que têm a vida firmada num futuro que não existe, num passado que já foi. E não estão vivendo o presente. Mas a gente vai além. O texto bíblico de Filipenses capítulo 4, o versículo 13 diz, tudo posso naquele que... Você pode em quem? Em Deus, em Jesus. Qual é o problema? Primeiro, análise e interpretação do texto. A Bíblia diz tudo. Ou seja, eu preciso entender o que é esse tudo. O segredo da vida é entender o tudo. Existe crente que está querendo travar batalha que Jesus não mandou travar. Aí perde. Ou então está travando batalha sem Jesus. Aí perde. Porque você tudo pode nele. Vou dar um exemplo simples. Você conhece a história que é cantada sobre Josué. Qual é a música famosa de Josué? Vem com Josué lutar onde, hein? Jericó. Como é que é a luta em Jericó? É assim, o povo se reúne, se consagra e dá 7 voltas. 7 voltas ao redor. Aí ganha. É assim que ele ganha Jericó. Deus manda, se consagre, se prepara. Aí todo mundo se prepara. Agora vamos para a guerra. Forma a fila e gira ao redor das muralhas de Jericó 7 vezes, aí você vai fazer isso aí. Aí no final do tempo determinado por Deus, cai as muralhas. Qual foi a última vez que você viu um exército sério lutar uma guerra falando, vamos lá, vamos ganhar do Brasil, vamos dar uma volta? Não é. Mas Deus proveu vitória assim. Aí depois eles tiveram que lutar contra uma outra cidade. Essa história nem sempre é conhecida. A cidade se chama Ai. O nome é esse, Ai. Pra gente é estranho, mas no hebraico não é tanto. Ai. Cidade pequenininha. Muito menor do que a grande cidade de Jericó. Aí eles lutam. Eles ganham ou perdem? Perdem. Perdem porque não se consagraram e confiaram no Senhor. Perdem porque não lidaram da forma correta com a pequena tribulação do dia. Eles lutaram contra o pequeno sem o Senhor, mas confiaram no Senhor no grande. O problema é que o seu tudo engloba coisas que Deus não te mandou fazer, ou você está fazendo diferente daquilo que Deus te mandou fazer. Ele disse, em Jericó vocês vão rodar as muralhas e vai cair. Mas em Ai, quando vocês lutarem, vocês também têm que se consagrar a mim. O povo não consagrou e perdeu.
nós estamos achando que tudo posso naquele que me fortalece, é uma frase de, eu posso entrar em qualquer lugar. Não, você só pode entrar onde Deus quer que você esteja. Paulo só estava em lugares onde Deus permitia. Paulo uma vez disse que ele pretendia ir a um lugar para pregar o evangelho, mas o Espírito não deixava. O Espírito não deixava ele ir num lugar específico para pregar o evangelho. Mantinha ele em outro. Pregar o evangelho é uma coisa boa, sim ou não? Só alguns sabem? Vamos de novo. Pregar o evangelho é algo bom, sim ou não? Sim. E o Espírito não deixou Paulo ir fazer uma coisa boa na nossa ótica no lugar que Paulo queria. Gente, é bem simples, ó. Vamos ler esse texto de Efésios aí, se não fechou a Bíblia que eu sei. Versículo 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava o quê? Oportunidade. Paulo não estava sendo cuidado pela igreja dos filipenses porque não tinha oportunidade. Por quê? Porque Deus quis que fosse de outra forma. Mas Paulo não desconfiava que tudo podia naquele que fortalece. Já parou para pensar quantas guerras, batalhas, lutas Paulo passou sofrendo, mas acredito, tudo posso naquele que me fortalece. Você acha que Paulo era super alegre assim, ó, Paulo, você vai para a prisão em Roma. Uhul! Paulo, ele falou assim, vamos embora, né? Você acha que ele, na mente dele, falava, caramba. Poxa, pensa no currículo de Paulo. Olha quanta carta tem de Paulo. A gente está estudando Romanos. Romanos foi escrito há 2000 anos atrás. Olha a riqueza desse texto. Queridos, as nossas doutrinas como igreja estão em Romanos. A gente está cansado de falar assim, ó, como a gente estudou em Romanos, como a gente estudou em Romanos, como a gente estudou em Romanos, como diz em Romanos, como diz em Romanos. A gente está falando isso toda hora. Olha a riqueza do ministério de Paulo em escrever uma carta tão inspirada por Deus, que ela norteia as doutrinas da igreja 2000 anos depois. Paulo pregou por várias cidades grandes, Paulo teve um ministério efetivo, pastores como Timóteo, que recebe cartas, Tito, Epáfras e tantos outros passaram por ele. Lucas foi impactado pela vida de Paulo e escreve um evangelho e Atos. Paulo é alguém que no Senhor fez grandes proezas. Paulo viveu situações incríveis, mas o mesmo Paulo sofreu muito pelo evangelho. Ele morreu por causa de Jesus. E ele dizia que tudo podia naquele que o fortalece. O segredo da vida de Paulo, do contentamento, é que ele sabia que ele não precisava de mais nada para ser feliz, porque aquelas barreiras que ele havia levantado já armazenavam a felicidade. Mas que felicidade é essa que estava no coração de Paulo? Era o próprio Jesus. Por isso que ele acreditava que todos os dias de vida que ele tinha era lucro, era bônus, porque ele sabia que quando morresse ele estaria com Cristo. Tudo que ele vivia era por causa de Jesus, tudo que ele tinha era por causa de Jesus. Então quando canta aquela música, por causa de Jesus, é por causa dele. A outra, foi por causa dele. É isso, foi por causa dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Querido, tudo posso naquele que me fortalece, significa que tudo você pode, se você estiver vivendo no Senhor. Por que nos frustramos em algumas orações? Porque são orações que não estão baseadas na vontade de Deus. Por que nos frustramos no exercício de alguns ministérios? Porque são ministérios que não estão pautados na vontade de Deus. Por que nos frustramos com algumas amizades? Porque são amizades que não estão pautadas na vontade de Deus. Por que nos frustramos na vida? Porque existem coisas da nossa vida que não estão pautadas na vontade de Deus. Não pegue esse versículo 13 para você botar numa camisa, tudo posso naquele que me fortalece, e ir de qualquer jeito. Não é assim. Quando você diz, em Cristo somos mais que vencedores, não é um texto para você fazer qualquer coisa e que depois clamar, Senhor, me dá a vitória agora. Porque a vitória é em Cristo. É onde Ele está. É onde Ele se move. É aonde Ele vai. Agora, se você for aonde Cristo quer que você vá, pode ir tranquilo. Pode ir tranquilo, pode ir sem pressa e pode ir com o que você tem. Queridos,
quando Davi enfrenta o Golias, a gente conversou já sobre esse texto aqui, de forma detalhada. Mas uma coisa que chama a atenção é que, quando Davi foi enfrentar Golias, ele enfrentou com o que ele tinha e venceu. A única coisa que ele precisava é o que ele já tinha. Qual é o problema? Às vezes você não tem em Deus. Às vezes você não conquistou em Deus. Você não tem condições de falar, tudo posso naquele que me fortalece, porque quem te fortalece não é Deus. Quem está te fortalecendo é o dinheiro, é o status, é a sua amizade, é o seu ministério. A sua identidade, aquilo que te empodera, não é mais Deus. Você está se repousando num ministério, num título, numa fama, em amigos, no seu casamento, no seu passado. Tem gente que fala, olha, eu sou porque lá atrás, as referências são sempre de um currículo muito antigo, ultrapassado. Eu posso? Não, querido. Paulo se lembrava do passado dele, mas Paulo não se lembrava apenas do passado vitorioso. Ele provavelmente, ele sentava e falava, olha, já teve época que eu tive muito. Se você parar agora, você pode pensar, lembra de uma época que você teve muito? Uma época que você estava muito feliz, que a sua casa estava muito feliz. Uma época que você estava bem financeiramente, ou bem de saúde, bem nos seus status, bem com os seus... Estava bem, sabe? Você parava no fim de tarde e falava, nossa, eu tenho muito hoje. Mas você também tem época de pouco. Época que faltou. Época que faltaram as pessoas, faltaram os amigos, faltou o dinheiro, faltou saúde. Época que as coisas não estavam boas. E você olhou, nossa, eu tenho pouco hoje. Paulo lembrava das duas circunstâncias. E as duas circunstâncias apontavam que ele podia tudo em Cristo. Porque quando ele teve muito, ele sabia que foi por causa de Jesus. E quando ele teve pouco, que nem era o suficiente para ele viver, mas houve provisão miraculosa, ele também sabia que foi Jesus. Então, quer no muito, quer no pouco, ele sabia que a obra era do Senhor. Por isso que tudo ele podia, naquele que o fortalece. A pergunta que eu te faço é, a sua vida depende só do Senhor? A provisão na sua história é do Senhor? Ou você ainda tem provisão e dependência em outras coisas? Esse é o segredo que Paulo deu. Então, Paulo não se abalava pelas circunstâncias. Paulo, ele não se abalava pelo medo do futuro. E Paulo também não se abalava porque tudo aquele que ele vivia era no Senhor, porque ele dependia dele. Esse é o segredo da vida de que Paulo diz. O segredo que fez com que ele tivesse uma outra história. Queridos, há algo grandioso para a sua vida e algo grandioso para a cura. Eu tenho certeza disso. Deus está movendo, Deus está agindo na vida dos líderes, dos irmãos, dos membros, dos ministérios, de forma rica. Você vai vendo os avisos, você pode ver, querido, nunca é só sobre um lugar. É aviso para lá, para cá, parece que assim, meu Deus, está pipocando o ministério tudo que é lado. Aí tem coreografia da dança, aí de repente tem gente no ministério infantil, depois culto de jovem, culto das mulheres, futebol dos homens, aí volta, tem Deus está operando na igreja, operando nas pessoas, operando no seu ministério. Há espaço ainda para criatividade, há espaço para coisas novas, há espaço para você dizer, eis-me aqui, eu acho que poderia ser realizado isso, há espaço. Deus está fazendo. Mas Ele só faz quando é Ele o centro. O segredo da vida é que Cristo seja tudo em todos. Se Cristo não for tudo em todos, pilares importantes vão começar a ruir. E nós não vamos estar contentes com a vida que temos. E eu fecho dizendo que existem pessoas que têm tudo aquilo que um homem gostaria de ter, mas não tem nada daquilo que o faz feliz. Salomão, no final da vida, ele faz uma análise e ele diz, olha, eu fui o homem mais sábio, eu fui o homem mais rico, eu experimentei tudo que tem debaixo do sol. E querido, presta atenção, Salomão não está dizendo isso da boca para fora. Já houveram reis e rainhas, a Bíblia diz que rainhas vieram do seu reinado até Salomão para ouvir a sabedoria dele. Riquíssimo o reinado de Salomão. E aí talvez o homem que alcançou o ápice da humanidade, em riquezas, em poder, em títulos, em histórias, inclusive 1000 mulheres, ele teve tudo aquilo do que uma humanidade poderia querer, mas é uma humanidade sem Deus. E aí no final da vida, Salomão já não cultuava só o Senhor, já não dependia só do Senhor, ele cultuava os deuses de suas esposas,
ele se perdeu. E aí ele escreve Eclesiastes, dizendo algo que é incrível. Tudo é vaidade. Tudo passa. O homem, talvez um dos homens mais ricos da história, diz: tudo passa. O homem que teve tudo que a terra podia dar sem Deus, disse que tudo isso é inútil se não houvesse o Deus que controla todas as coisas. O segredo da vida não é ter nesse mundo, é ser em Cristo. Queria te convidar a ficar de pé. Queria chamar o Ministério Louvor. E eu queria que a gente, nesse momento, tivesse uma experiência diferente hoje. Eu queria que, através dos cânticos que vamos entoar, a gente experimentasse um pouco desse segredo da vida. Que a gente, através daquilo que crê, e que as músicas seja aquilo que a gente crê, a gente experimente essa presença, essa certeza, essa suficiência. São 8h35. Geralmente a gente começa a parar às 9. Por que começa a parar? Porque às 9 começa o pós-culto, né? Que aí muda o Ministério Louvor e ó, toma ele até 9h30. Então, nesse momento, querido, não se prive a horário, não se prive a uma música ou outra, se prive a experimentar Deus a ponto de você contemplar o segredo da vida que Paulo ensinou, que é Cristo em tudo e em todos. Então, você pode, nesse momento, fechar seus olhos. Se você quiser sair do seu lugar para experimentar esse momento com alguém, saia. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Se você quiser vir se ajoelhar no altar, você se ajoelha. Se você quiser andar, se a música te conduzir a pular, você pula. O que você tem que experimentar é a certeza no Senhor. Amém?